Bom dia, caríssimos irmãos, amigos deste ideal sublime que é a nossa doutrina dos Espíritos. Estamos muito felizes por aqui estarmos com vocês nesta manhã radiosa de sábado, dia 12 de setembro de 2020. Estávamos pensando há pouco de como esse ano, apesar da pandemia, que seria para nós um ano mais lento por estarmos confinados em nossos lares. Pelo contrário, o ano parece que está voando. Já estamos quase na metade do mês de setembro, faltando somente 3 meses e meio para a conclusão deste ano. Um ano muito triste para a maioria de todos nós, que nos sensibilizamos com tantas desencarnações sofridas, imaginando a dor dos familiares que aqui ficaram e que não puderam nem se despedir, como muitos gostariam de fazer de seus entes queridos. Mas precisamos continuar e devemos continuar com otimismo, com a certeza de que a vida continua para eles, como continuará para todos nós também. E antes de iniciarmos esta apresentação, ou esta gravação, melhor dizendo, gostaríamos de rogar a Jesus e aos nossos amigos espirituais que certamente aqui se encontram, porque eles verdadeiramente são os que merecem tudo aquilo que fazemos de bom nesta vida. Porque graças a eles, graças à inspiração e à presença em nossas vidas, é que conseguimos dar um passo adiante. Então hoje, a pedido do nosso companheiro Neto, vamos falar um pouco do tema Os Últimos Serão os Primeiros, que se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 2 e 3. Vamos, de acordo com o tempo, procurar resumir o que nos apresenta, primeiramente, a mensagem de Constantino, que se intitulou Espírito Protetor, e que foi ditada na cidade de Bordeaux em 1863. Então, Constantino nos diz, iniciando a sua mensagem, o seguinte: vou ler para vocês, parte por parte, para comentarmos, para que não se torne muito cansativo, somente a leitura. Ele inicia a mensagem da seguinte maneira: o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com paciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, observamos que se trata de comentários que seguem a passagem evangélica que nos recorda a parábola dos trabalhadores da última hora. E então aqui Constantino, que demonstra um certo grau de evolução,
ele nos diz o seguinte, que o obreiro da última hora tem direito ao salário. Ele tem direito ao salário porque não foi culpa dele não ter encontrado a oportunidade de trabalhar, né? Ele já estava esperando desde as primeiras horas do dia, segundo aqui as palavras de Constantino. Mas, na verdade, quem é o obreiro da última hora? Ele é obreiro da última hora porque, na parábola, ele chega faltando 1 hora para a conclusão do dia. Porque para os judeus da época em que Jesus esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, para os judeus o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, né? Para nós o dia representa 24 horas, para eles somente 12 horas, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então eles contavam o tempo assim. E como o dia terminava às 6 horas da tarde, o obreiro da última hora chegou na hora penúltima, que para eles era 5 horas da tarde, ou 17 horas para nós. E como ele chegou às 17 horas, faltava somente 1 hora para o término do dia. Por isso que ele é considerado na parábola como o trabalhador da última hora. Agora perguntamos por que ele chegou tão tarde. Foi por preguiça? Por má vontade? Não. Constantino nos diz que ele chegou na última hora porque ele não foi chamado, ele não foi identificado no momento, nas vezes que o senhor da vinha saiu para requisitar trabalhadores. E ele então vai para a vinha, faltando somente 1 hora, e trabalha com tanto afinco, com tanta vontade, que o Senhor, na hora do pagamento, iniciou por esses obreiros, ou podemos até nos categorizar também entre eles, não é? Porque, apesar de ter chegado tão tarde, mas deram tudo de si. E, em vez dos outros, que chegaram tão cedo, às 6 horas da manhã, mas que provavelmente não trabalharam com tanto afinco, não é? Então, Constantino continua dizendo, se porém houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia? Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça, não é? Então nós reconhecemos que estes obreiros que pensam assim retardam sua marcha evolutiva e permanecem estacionados no tempo. E qual é a grande decepção dos que estacionam no tempo da evolução? É enxergarem os seus entes queridos se distanciando dele. Então ele vai ficando para trás. Ele vai perdendo o contato com os seus entes queridos. Ele só não perde totalmente porque aqueles que estão mais adiantados e que o amam estarão velando por ele, para que ele também acorde e siga a trajetória da evolução. Mas como isso é difícil para aquele que se retarda, porque ele vai acumulando débitos e vai dificultando o seu despertar. Ele quer, muitas vezes ele quer, mas
os vícios o puxam para trás. Enquanto ele quer caminhar para frente, os vícios o procuram puxar para trás. E nós então lembramos uma passagem que está no livro Libertação, de André Luiz, no capítulo 2, quase no início da mensagem, o instrutor fala para André Luiz as seguintes palavras, que me tocaram profundamente, porque eu já havia lido o livro Libertação, não somente uma vez, mais de 2 vezes, e até estudado, não é, em grupos de estudo na Casa Espírita, mas nunca me detive nessa passagem. É engraçado, é muito interessante, não é? Como nós lemos e às vezes não enxergamos. Como Jesus disse, né? Tenhamos olhos de ver para enxergarmos e não simplesmente vermos, não é? Então, o instrutor, dirigindo-se a André Luiz, diz assim: André, porque eles estavam conversando exatamente sobre a evolução do ser. E ele diz assim: André, há 10.000 anos, milhões de almas na Terra encarnam e desencarnam como vegetais. Né? Então vejam como isso é duro de olharmos, de observarmos palavras como esta, ditas por um mentor que não estava brincando, nem inventando. Vejam bem, 10.000 anos, meus irmãos, 10.000 anos é muito tempo. Cada ano nós sabemos que 365 dias, não é? Multiplicado por 10. 10.000 não são 10 anos, são 10.000 anos. Isso aí multiplicado por 10.000. E ele dizendo que nós, nesses 10.000 anos, milhões de almas, não são alguns, são milhões, estão encarnando e desencarnando como vegetais. Como vive o vegetal? Plantado na terra. Ele não se movimenta, ele não sai do lugar. Então nós estamos há mais de 10.000 anos plantados no mesmo lugar, sem evoluir. E agora que está chegando o tempo da regeneração, é que nós sentimos o chamamento mais perto, mais próximo a nós. E estamos querendo recuperar o tempo perdido. Constantino, em seguida, ele diz o seguinte: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusando da inocência, que enfim se haja servado em todas as ignominias da humanidade. Meus irmãos, olha, essa mensagem de Constantino, poderíamos dizer que ele, ontem à tarde, ele publicou através da mediunidade de algum irmão, não é? Porque vamos repetir aqui, que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, apenas ficar sem fazer nada, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos. Ou seja, ao invés de ficarmos simplesmente parados, ainda fomos realizar atos culposos. Que atos culposos são esses? Ele identifica blasfemado contra Deus, derramado o sangue dos nossos irmãos. Olha, quantos assassinatos presenciamos por dia. Lançado a perturbação nas famílias. Às vezes estamos vendo no noticiário que eles chegam nas casas humildes, não é? E ali tiram a vida do filho, tiram a vida do pai, às vezes não respeitam nem as criancinhas que estão no colo e matam também.
e lançado a perturbação nas famílias os que nele confiaram. Então, quantos na hora, né, da eleição nós confiamos e assinamos ali ao colocar o voto na urna ou apertar a maquininha, né, confiando que ele não necessariamente cuidaria de nós pessoalmente, mas que cuidaria dos mais necessitados. E eles não assim o fazem. Continua, abusado da inocência. Parece que quanto mais se combate a pedofilia, mais ela aumenta. Diariamente temos assistido crimes contra crianças, contra adolescentes, e às vezes por pessoas que deveriam protegê-los, como os pais, os tios, avós, os mestres, não é, nas escolas. Que, enfim, se haja cevado em todas as ignominias da humanidade. Nós não estamos julgando, porque quem somos nós para julgarmos, não é? Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como nós não conhecemos as nossas vivências passadas, não temos o direito nem a autoridade moral para julgar ninguém, não é? Mas estamos citando o que Constantino trouxe através dessa mensagem, o que está ocorrendo nos dias de hoje. Então, os que assim agiram contraem dívidas imensas, sabemos disso, né? Que serão resgatadas por muitos séculos, provavelmente não mais neste planeta, mas em mundos inferiores, aonde haverá pranto e ranger de dentes, como disse Jesus, não é? E esse resgate, meus irmãos, será com muitas lágrimas, com muitas dores. Continua então Constantino. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer na última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, muito interessante, não é? Essas palavras de Constantino, que são imensamente verdadeiras, não é? Então, nós observamos, e até é prática nas outras religiões ditas cristãs, que basta se arrepender para se salvar. Vejam bem o que Constantino nos diz. Que será desse, né, que se arrependeu? Bastar-lhe-á dizer, à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Então ele reconhece que errou, e esse pode ser esse que vos fala, não é? Que já errou muito, e que pede uma nova oportunidade, mas já exigindo o ganho do trabalhador de boa vontade. Então, como é que eu chego na última hora e já exijo o salário? Vamos observar que na parábola, quando o Senhor convida os trabalhadores da última hora, eles não dizem nada. E nem o que os chamou para o trabalho. Ele não falou em pagamento. E eles também não falaram, não é? Então, esses são os verdadeiros arrependidos. Eles querem trabalhar, mas sem se preocupar com a remuneração. Eu lembro de uma história interessante que foi narrada, não é?
pelo nosso irmão de São Paulo, Edgar Mon. Ele conta, isso eu li há muito tempo no Jornal Espírita, ele conta que ele na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele estava lá na recepção e chegou um homem muito humilde, né? Afrodescendente, muito humilde. Não é porque ele era afrodescendente que ele era humilde, não. Porque também pessoas de outras nacionalidades, outras cores também são humildes, não é? E ele chegou naquela sua postura de homem do interior, com chapéu, tirou o chapéu da cabeça para conversar com Edgar Mon, e o Edgar Mon pediu que ele sentasse à sua frente, e o Edgar Mon perguntou por que ele estava ali, o que ele desejava. E ele disse: eu vim aqui para saber a opinião dos espíritas, porque eu estive numa determinada religião, e lá, ao confessar o que eu vou falar para o Senhor, ele me disse que eu estou terminantemente perdido, que eu vou para o inferno e de lá nunca mais eu sairei. E eu vim aqui para saber dos espíritas o que é que eles pensam acerca do que eu fiz. Ele disse: me conte o que o senhor fez. Ele disse: eu aprendi de meu pai a profissão que ele me ensinou, que é assassinar as pessoas pelas costas, de tocaia. E eu, de tempos para cá, eu venho sonhando com as pessoas que eu matei, e também com a minha mãe, que chora muito. Ela já morreu, mas ela aparece chorando muito. E eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer. E vim procurar orientação. E me disseram que eu estou totalmente perdido. Aí o Edgar Mon disse assim: não, nós não condenamos ninguém. Primeiro, porque não temos essa autoridade. Somente Deus e abaixo dele Jesus podem nos dizer determinada sentença. Mas eles não o fazem, porque eles sabem que nós somos crianças espirituais. Aí o homem ficou, aquele homem simples, né? Olhou para ele e disse: mas como? Ele disse: como? Todos nós que erramos, todos nós temos direito a recomeçar. Quando o Senhor dorme, no dia seguinte não recomeça a sua tarefa, então, quando uma existência termina, Deus nos oferece outra, para que a gente conserte os erros que nós praticamos na noite anterior, no dia anterior, na existência anterior. E os olhos do homem brilharam. Ele disse: quer dizer que ainda há uma oportunidade? Ele disse: sim. E como? Ele disse, o Edgar Mon: fazendo todo o bem que você puder. E ele ficou parado: e como eu vou fazer esse bem? E o Edgar Mon disse assim, ficou pensando o que dizer para aquele homem. E olhou pela janela e viu que bem um pouco distante havia uma favela. Ele disse: olha, procure aquela comunidade. Tem muita gente sofrida naquele local. Você poderá começar por ali. O homem se levantou com um olhar brilhante e saiu. E antes de sair na porta de entrada, ele disse assim: eu voltarei para te dizer o que eu estou fazendo. E foi embora. O Edgar Mon disse que, vez por outra, ele passava lá e dizia: olha, muito obrigado mesmo. Era outro homem, um aspecto assim de felicidade. E o Edgar Mon só dizia: não, agradeça a Deus, né? Chegou um tempo que ele desapareceu e não voltava para dizer, não é? E o Edgar Mon também acabou esquecendo. E tempos depois, ele lendo o jornal, ele viu uma nota de falecimento dizendo que na noite, no dia anterior, havia falecido o anjo da favela. E ele disse, ele foi lendo a notícia, quando chegou embaixo tinha uma foto, era a foto dele. Quando ele viu, ele se emocionou.
Então a favela estava se preparando para o sepultamento do anjo da favela. Vejam que coisa linda, não é? Como a doutrina espírita nos levanta o conhecimento da reencarnação, da verdadeira figura do nosso Pai, que não castiga, não pune, que nos dá oportunidade de recomeçar, é maravilhoso, para as nossas vidas. Aí Constantino diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, e cujos grilhões arrastais há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, com que quisesseis penetrar nela. Então, Constantino aqui nos diz, não é, que nós somos os trabalhadores da última hora, nós os espíritas estamos chegando na última hora, mas estamos chegando com o reconhecimento da perda de tempo que tivemos. Por isso que estamos trabalhando mais, procurando trabalhar mais, para a oportunidade de merecer continuar o nosso progresso no planeta. Lógico que numa encarnação só, nós não conseguiremos quitar tantos débitos contraídos no passado, mas é a oportunidade de demonstrarmos que queremos continuar, porque na realidade a demonstração do que queremos, né, da nossa transformação, é que vai nos dar essa oportunidade, né? Veja o que Allan Kardec nos diz, né, nesse mesmo capítulo, aos bons espíritas. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que está empregando para se transformar. Então, se nós já estamos nos esforçando para vencer os vícios que contraímos no passado, se já estamos tentando ser melhores, já é o cartão que nos possibilitará permanecer na Terra. E concluindo, Constantino nos diz assim: ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Então, Constantino nos diz que chegou o momento de receber o salário. Mas que salário é esse? Será dinheiro? Será fortuna material? Lógico que não. Esse salário, meus irmãos, é a felicidade de termos vencido os nossos maiores inimigos. E esses maiores inimigos estavam dentro de nós, ou melhor, ainda estão dentro de nós, que são o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade, o ciúme, a ambição e por aí afora. Então, o trabalhador da última hora, o salário do trabalhador é isso, é a felicidade de ter conquistado esta posição de trabalhador de Jesus, vencido a si mesmo. E é o que nós desejamos a todos nós, que vençamos, meus irmãos, vençamos com o Evangelho a nos orientar, a nos guiar, para que o homem velho desapareça e surja para sempre o homem novo dentro de cada um de nós. Que a paz esteja sempre em nossos corações e que Deus abençoe a toda a humanidade, hoje e sempre, e que todos que estão passando por esse momento difícil
levantem a cabeça, sigam em paz, trabalhando para o melhoramento individual de cada um. Que assim seja.